Oi, eu sou Joana Novaes e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês aquilo que eu acredito que vai ser uma série de diários de campo que eu começo hoje e que eu não sei quando vai ter fim, porque o que eu relato aqui hoje nada mais é do que o início de uma pesquisa que eu acabo de abrir, chamada O Corpo na Pandemia, onde me interessa mais especificamente pensar o lugar de centralidade desse corpo a partir do isolamento social. Mas esse vídeo não é só sobre isso. Ele é também o relato de uma professora que depois de 20 e poucos anos estudando sobre o corpo dentro de um determinado paradigma de pensamento, onde o corpo era um objeto de consumo, uma mercadoria, um lugar por excelência de investimento de tempos e atenções, investimentos financeiros. O corpo era, até então, a representação máxima de um projeto moral, um projeto individual e, sobretudo, um projeto econômico a ser consumido. E como pesquisadora, eu me vi com um baita problema nas mãos. O que pesquisar daqui para frente? Eu que sempre fui muito inquieta e sempre defendi uma causa que, aliás, possa talvez ser definida como o meu grande projeto pedagógico, que pode ser definido talvez numa máxima de que pesquisa boa é pesquisa em grande medida autobiográfica, é pesquisa que traduza uma afetação intensa do pesquisador que empreende um estudo de grande monta, um estudo que seja ambicioso no sentido de aplacar e buscar respostas para as suas inquietações. Diante dessa pandemia, diante mais especificamente da realidade de quarentena, eu me vi diante de uma situação que eu acho que é muito peculiar e muito própria e que me colocou num lugar de reflexão bastante intensa enquanto professora e pesquisadora, mas também de muita angústia. E é por isso que eu faço esse vídeo, porque eu demorei um tempo para maturar essa minha inquietação, talvez por não saber exatamente qual seria o recorte e como olhar para o corpo diante de uma organização social, de um modo subjetivo completamente novo, que é esse que nós todos somos sujeitos, né? Pesquisadores e sujeitos do nosso próprio campo, e comigo não é diferente. Então penso que se até então eu vinha pesquisando o corpo da sociedade de consumo, um corpo que era tela para ostentação e ao mesmo tempo uma dádiva, um corpo, mercadoria e capital que podia então, dependendo dos signos que eu ostentasse, me servir como uma moeda de troca valiosa. Agora eu percebo, enquanto sujeito que também é afetada nessa quarentena, diante de um estado absoluto de precariedade, de angústia de morte, um corpo que se confronta, um corpo obviamente integrado a um psiquismo que se confronta com a nossa finitude, com a vulnerabilidade, com as incertezas, com um cenário de guerras, de privação, um cenário, sobretudo, que nos desperta e nos faz não deixar de pensar no nosso desamparo. Um corpo que nos joga para uma dimensão bastante regressiva e que nos coloca fundamentalmente numa dimensão igualmente de interdependência emocional e afetiva, na qual a nossa sobrevivência e a manutenção da nossa saúde mental depende do outro, não só na adesão das normativas sanitárias, que nos faz automaticamente não negar o risco que corremos,
um corpo da biopolítica, um corpo que se torna então submetido a uma série de regulações e normas, mas um corpo ao mesmo tempo que é lançado numa plataforma coletiva, um corpo que agora apresenta, ao invés de saídas narcísicas, sintomas hipocondríacos, um corpo dos rituais obsessivos para garantir não só a nossa saúde mental, mitigando a angústia do confronto diário com a castração e com a morte, mas um corpo de inúmeras somatizações, e é esse corpo então que eu me deparo e que me faz abrir uma pesquisa na universidade onde eu dou aula, que é a Universidade Veiga de Almeida, e que me faz repensar o meu lugar no mundo, que vida será possível de ser vivida, quais serão os ideais, para além de algo que não seja futuramente a preocupação com a nossa mera subsistência e sobrevivência, e portanto um corpo que nos lança num espaço simbólico de reflexões, introspecções, de ordem ontológica, com questões, atravessado por questões existenciais, históricas e imemoriais. É para pensar esse corpo e as suas questões e os modos de subjetivação que eu convoco, que eu chamo para esse diálogo todos vocês, que de alguma maneira se sintam afetados por esse vídeo e por esse meu diário de campo que eu quero com vocês compartilhar daqui para frente as minhas impressões subjetivas e agora também digitais. Então vem comigo, vamos pensar qual é o lugar do corpo, seu lugar de centralidade nesse novo paradigma, nesse novo modo de vida que parece que está se organizando e que mais do que nunca é premente que nós pensemos sobre ele de maneira crítica, mas acho que sobretudo de forma ética, já que no âmbito da psicologia trabalhamos dentro do referencial do acolhimento, da escuta atenta, sensível e sobretudo de alguma maneira da política da redução de danos e da prevenção. Então acho que escutar e olhar atentamente para esse corpo de alguma maneira dar voz e ter um olhar acurado para o mal-estar da atualidade. Era isso, semana que vem a gente então volta a se encontrar e eu vou trazer notícias dessa pesquisa de campo que eu estou intitulando aqui então como Meu Diário de Campo na Quarentena.